Gênesis 8, versículos de número 1 ao 6. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas se iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, do dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, diante da Tua presença, na manhã de Teu santo dia, Senhor, Teu povo aqui se encontra, ávidos por Tua palavra, que agora será pregada aos nossos corações. Ó Santo Espírito, ilumina as nossas mentes, para que compreendamos e guardemos a Tua verdade em nossos corações. E que, através da Tua verdade, sejamos transformados e nos tornemos a semelhança de nosso Salvador Jesus Cristo, em nome de quem rogamos na manhã desse dia, que nos abençoe agora com a proclamação do Seu Evangelho. Que vejamos a Ele nas palavras que serão lidas e que serão pregadas a nós, Senhor. E sejamos consolados, mas também que sejamos confrontados e transformados perante o arrependimento de nossos pecados e à luz da Tua palavra. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, no último sermão, nós vimos que Noé e sua família, bem como os animais que Deus havia decidido preservar, entraram na arca, e ao entrarem na arca, houve então o dilúvio. Nós vimos também que a Escritura faz referência a esse dilúvio, a essas águas que inundaram toda a terra, com termos bastante peculiares. É dito que do grande abismo as águas surgiram. Grande abismo aqui como uma referência às águas debaixo do firmamento. Tanto estas quanto as outras que Moisés citou no capítulo anterior, como abrindo Deus as comportas dos céus, uma referência às águas acima do firmamento, e os irmãos vão lembrar dessas nomenclaturas, dessas expressões, desses termos, quando no início da criação, em Gênesis capítulo 1 e versículo 7, o Senhor Deus faz exatamente a separação dessas águas. Vimos também que a Escritura nos diz que essas águas aumentaram ou se multiplicaram sobremaneira sobre a terra, também como uma referência à multiplicação dos seres viventes que ordenou o Senhor quando criou todas as coisas, inclusive do próprio homem sobre a terra. No entanto, aqui o sentido é inverso. Se no início o sentido era de revelar como todas as coisas foram criadas, nós poderíamos dizer que aqui, no capítulo de número 7, com o dilúvio que sobreveio sobre a terra, nós podemos dizer que o objetivo de Deus em revelar essas coisas, preservando-a na sua palavra, é para mostrar a descriação pelo mal e a corrupção que dominaram o mundo. Percebam que um outro termo que é utilizado no tocante às águas é prevaleceram. Palavra essa geralmente utilizada no Antigo Testamento como termo militar para designar a vitória em uma batalha. Ora,
Nós vimos no sermão passado que essas águas cobriram o cimo dos montes. Elas subiram por pelo menos 7 metros acima do cimo do monte mais alto de toda a terra. Além disso, nós vimos que Moisés destacou também a morte de todos os seres viventes que não entraram na arca, homens e animais. O mesmo verbo já havia sido utilizado em Gênesis, tanto no relato da queda, como também na genealogia de Sete, como um lembrete das consequências nefastas do pecado. Vejam, meus irmãos, que todas essas conexões que o capítulo 7 estabelece com o capítulo 1 e o capítulo 3 servem para ratificar a gravidade do mal e da corrupção oriundas do pecado, mas também servem principalmente para mostrar a soberania do Deus Criador, que é um Deus justo e que é um Deus santo, como também um Deus gracioso, um Deus salvador. Meus irmãos, Deus destruiu a terra por meio de um cataclisma global para mostrar ao homem o que o pecado faz, o que o pecado traz como recompensa: morte e destruição. Porém, preservou a Noé e sua família, bem como os animais, para mostrar a sua fidelidade pactual, para mostrar a sua compaixão e para nos revelar como a sua graça e misericórdia acolhem o homem, ainda que este seja pecador. O capítulo 8 narra, então, o período em que Noé, sua família e os animais viveram durante o grande dilúvio que cobriu toda a terra até o seu fim. Podemos dizer que eles viveram num período de quarentena, num completo isolamento, dependendo totalmente e exclusivamente da providência divina, que nada lhes deixou faltar e os conduziu a salvo para viver e cultuar ao Senhor sobre uma terra renovada, como podemos ver na narrativa que acabamos de ler, e que eu os convido a novamente a voltar os olhos sobre os versículos iniciais que dizem: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Vejam que, após a manifestação do juízo de Deus sobre toda aquela geração perversa e violenta, que culminou com a morte, o extermínio e a extinção de tudo que havia sobre a terra, Moisés diz que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que com ele estavam na arca. Essa ação é uma maneira humana de Moisés expressar o que estava acontecendo. Nós não teríamos outra forma para falar de Deus, meus irmãos, a não ser que falássemos em linguagem humana. Pois Deus está além da nossa compreensão. Logo, para descrever o que se passa com Deus, de modo que possamos ter uma compreensão correta e uma percepção verdadeira, os autores bíblicos usaram, então, uma linguagem que nós qualificamos como sendo antropomórfica ou antropopática. Esses termos significam que eles atribuíram a Deus formas como olhos, mãos, pés, daí antropomorfismos, como também atribuíram determinados sentimentos. Nós podemos ver em todas as Escrituras diversas passagens se referindo a Deus como manifestando sentimento, Deus sofrendo, Deus se arrependendo, Deus lamentando. Nós chamamos isso de antropopatismo. Formas e atitudes próprias dos seres humanos que são atribuídas a Deus para que possamos ter uma compreensão melhor do Altíssimo. Ora, sendo assim, voltando ao texto e ao que o autor nos diz, nós percebemos que a ação de lembrar que ele fala aqui
para nós seres humanos, diz respeito à recordação de algo em nossa memória, um tipo de reminiscência por algo que passou, algo que foi esquecido. Entretanto, meus irmãos, quando essa ação é atribuída a Deus no texto bíblico, o significado é diferente. O lembrar de Deus não diz respeito a uma lembrança de algo que havia sido esquecido, uma ação de reminiscência em trazer à memória algo ou alguém que passou nas nossas vidas, ou de um fato que aconteceu em nossas vidas. Não. Com Deus não é assim. Quando a Escritura diz que Deus lembrou, ela diz respeito a uma ação do tipo de agir no cumprimento de uma promessa, da realização de um gesto em favor de alguém para manifestar a graça e a misericórdia de Deus. E percebam que nós podemos ver isso acontecer em várias passagens das Escrituras do Antigo Testamento. Como, por exemplo, no texto de Gênesis 19, 29, onde é dito que Deus se lembrou de Abraão. E no que culminou aquela expressão, Deus lembrou de Abraão? Culminou com a salvação de Ló e a retirada dele e de sua família da cidade de Sodoma, que foi destruída por Deus. Um outro exemplo pode ser visto ainda em Gênesis 30 e versículo 22, bem como em 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 19, nos exemplos de Raquel e Ana, em que Deus misericordiosamente lembra-se das duas e permite que tenham filhos, que concebam. E como mais um exemplo dessa ação de lembrar de Deus, nós temos ainda Êxodo 2:24, onde o Senhor lembrou-se da sua aliança e livrou o seu povo do cativeiro no Egito. O texto diz, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Sendo assim, meus irmãos, a ação de Deus em lembrar-se diz respeito à execução de um compromisso que foi assumido anteriormente, um compromisso pactual, onde o verbo, portanto, funciona como que anunciando o cumprimento deste. Assim, lembrou-se o Senhor da antiguidade, da semente santa, lembrou-se o Senhor de Noé, e como continua o autor a dizer, fez soprar o Senhor um vento sobre a terra e baixaram as águas. De acordo com o texto, é a lembrança pactual de Noé que faz com que Deus envie um vento sobre a terra que inicia o processo de baixa das águas. Observem aí que mais um fato curioso nos vem aqui no texto. Porque a palavra utilizada no hebraico, tanto para vento quanto para espírito, é ruach. E certamente não foi utilizada por Moisés aqui ao acaso. Pelo contrário, irmãos, como nós falamos que o capítulo 7 estava diametralmente ligado ao capítulo 1 e ao capítulo 3, em termos que são repetidos, expressões que já foram ditas, essa aqui, mais uma vez, também está ligada. Foi usada aqui, portanto, propositalmente por Moisés, para mostrar aos seus leitores e a todos nós que hoje aqui estamos reunidos em ajuntamento solene diante do nosso Deus, que o mesmo Espírito que deu vida à criação, mais uma vez se faz presente, soprando vida na nova criação, tornando aquilo que estava sem forma e vazia em algo que serve para a glória de Deus. Assim, para Noé, o vento que sopra é o primeiro sinal da nova vida que se forma sobre a terra. Pois foi através desse vento, meus irmãos, que as águas começaram a baixar. E como diz o texto, as comportas dos céus e as fontes do abismo foram fechadas. A chuva, então, foi detida. E a água, então, foi escoada, como diz Moisés aí nos versículos 2 e 3. Volte para a Escritura, veja aí o que Moisés diz. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias.
Percebam aí, meus irmãos, que Moisés revela o mesmo método que Deus tinha usado para abrir o Mar Vermelho em Êxodo 14, 21. Nós devemos lembrar que o público original que Moisés está se dirigindo são aqueles que foram libertados do Egito. Exatamente aqueles que ficaram acuados, tendo às suas costas o exército do Egito, juntamente com o faraó e seus capitães, e à sua frente o mar. E naquele momento em que estavam ali, acachotados, encurralados, Deus então ordena a Moisés que toque as águas com o seu cajado, e o mar se abre em duas partes. E é interessante porque se você voltar àquele texto de Êxodo 14, 21, na descrição, quem abre aquelas águas é um vento. A mesma palavra, novamente, passa a ser utilizada. Moisés, então, atravessa com o povo de Israel a pé seco e em segurança. Agora, o mesmo povo estava escutando o relato de Gênesis, lá nas planícies de Moabe, antes de adentrar a terra prometida. E certamente lembraram do que Deus havia feito. E reconheceram como Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Moisés usa o mesmo sopro para fazer, então, secar as águas do dilúvio aqueles que o escutam. Ora, meus irmãos, vejam, Deus poderia simplesmente ter dado uma ordem. Poderia simplesmente ter dito para as águas recuarem, e elas recuariam no mesmo instante, na mesma hora, no mesmo segundo, na mesma fração de milésimo. Afinal, Ele é Deus, o Deus que do nada fez tudo o que existe, e não há nada que Ele não possa fazer, somente por sua palavra. Entretanto, a Escritura nos revela que desde a criação Deus age de modo coerente com as leis que Ele mesmo criou. Leis essas e princípios esses que são universais, leis naturais, que Ele mesmo estabeleceu para se valer dos meios que Ele mesmo trouxe à existência. É por isso que, quando um milagre acontece, ele não é concebido como algo natural, mas como algo extraordinário. Ele não é tomado como algo ordinário, mas como algo sobrenatural, pois não ocorre dentro dos padrões ordinários de Deus, mas sim dentro daquilo que é extraordinário e que somente Deus pode realizar. Ora, seu padrão de agir é usando os recursos da natureza que Ele criou, irmãos. Por isso não vemos como pecado nos aproveitarmos do conhecimento científico, de fazer uso de remédios, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de descoberta que facilite a nossa vida, de passarmos por procedimentos cirúrgicos. E vejam, irmãos, enquanto algumas pessoas entendem que Deus só age por meio do sobrenatural, nós entendemos que, ao contrário, a Bíblia nos mostra que, como regra ordinária, Deus age segundo a natureza. Natureza que Ele mesmo criou e segundo as leis que Ele mesmo estabeleceu. Logo, Ele poderia ter secado as águas do dilúvio em um estalar de dedos. Mas, ao invés disso, ordenou que o vento soprasse para que a terra começasse a secar, como vemos no versículo 1. E em seguida, Deus então fecha as fontes do abismo, as janelas dos céus, ou seja, os rios subterrâneos param de alimentar as enchentes e as chuvas torrenciais cessam. Em síntese, Deus detém as águas de cima e as águas de baixo. E demonstra, assim, que é Ele quem comanda todas elas. E revela, assim, que Ele é aquele que tem o controle de toda a natureza. Agora, analisem isso
como aquele povo nas colinas de Moabe, que por 400 anos foi ensinado e alimentado com mentiras das falsas religiões. Percebam como essa realidade que Moisés nos revela contrasta diretamente com as visões pagãs, orientais dos deuses antigos. Porque os irmãos devem lembrar, nós já falamos sobre isso aqui, que, por exemplo, no Egito, onde a nação de Israel viveu por 400 anos, ou entre os cananeus, a terra onde eles passariam a habitar, as águas eram vistas como representantes do caos e possuindo um poder que aterrorizava até mesmo os próprios deuses. No entanto, o que Moisés fala acerca das águas é mostrando que essas obedecem totalmente e plenamente àquele que as criou. Deus é quem comanda as águas. Ele as faz surgir como as faz secar. Ele as faz correr e, por sua ordem, ele as para. Deus tem o controle absoluto do universo, meus irmãos. E isso contrasta absurdamente com os falsos deuses, com a falsa religião e com o falso ensino de todas as demais culturas pagãs. É por isso, então, que no versículo 3 ele reitera, vejam aí, e diz que as águas foram escoando. E no versículo 4, ele nos informa, inclusive, a data em que isso ocorreu. Ora, quem o inspirou foi o próprio Espírito Santo de Deus, que certamente já sabia como o diabo e homens pecadores iriam distorcer essa realidade, transformando-a em uma metáfora, transformando-a em um mito. E é por isso, então, que para provar que se trata de um fato histórico, algo que realmente aconteceu, ele nos dá detalhes, inclusive de datas, de quando isso aconteceu. E ele nos diz que no dia 17 do 7º mês do ano em que Noé completou 600 anos, as águas começaram a retroceder e chegaram a um nível bem baixo. 5 meses aproximadamente de chuvas, 150 dias, e após isso, não choveu mais, as águas passaram a baixar. E então o versículo de número 4 diz que elas repousaram sobre os montes de Ararat. Percebam aí que essa expressão, repousou ou descansou, é bastante interessante aqui no texto. Por que é interessante? Porque ela nos faz pensar que, depois de uma jornada tão turbulenta como essa, 5 meses de chuva torrencial, 5 meses de correntes e inundações, enfim, a repouso, enfim, a descanso sobre os montes de Ararat. Isso serve para nos mostrar, meus irmãos, que a promessa de Deus para as nossas vidas não está em uma viagem tranquila, mas na promessa de uma chegada segura. A arca, então, finalmente repousa. Chega o momento do seu descanso, embora ainda não seja o fim. Os montes de Ararat ficam numa cordilheira na moderna Turquia Oriental, que atravessa parte de um território chamado Armênia. O local exato em que a arca repousou não é conhecido por nós, apesar de que, vez ou outra, aparece aí na internet alguém dizendo, e com fotos e etc., que a arca foi achada, foram achados
nessas montanhas, enfim. Mas tudo isso não é verdade. Não há nenhuma informação segura, portanto verídica, sobre os restos da Arca de Noé. Porque tudo que o Senhor aprove nos revelar foi que ela repousou sobre estes montes de Ararat. No versículo 5, o autor então prossegue dizendo que, ou reiterando que as águas continuaram a baixar e que 2 meses e meio depois, o pico dos outros montes dessa cordilheira passou a aparecer. Com base nisso, muitos eruditos concluem que o pico onde a arca pousou é o chamado Dedo de Deus, um dos maiores picos daquela cadeia montanhosa. Mas eu volto ao que eu havia dito, irmãos. Até mesmo esse ponto não pode ser taxado como verdade. Pois com o tempo e conforme as águas baixavam, outros picos começaram a aparecer. Logo, isso apenas quer dizer que a arca pousou no mais alto, e à medida que a água baixava, os outros picos foram ficando visíveis. Diante disso, a pergunta que surge então para nós é: o que esses relatos têm a nos dizer? O que a experiência de Noé, durante aqueles 150 dias, pelo menos 150 dias, sentiu ou passou enclausurado dentro daquela arca? Vejam, embora Noé sendo alguém que achou graça aos olhos do Senhor, ele era pecador como eu e como vocês. E certamente durante aquele longo período em que esteve trancado naquela arca, sua mente passou por diversos pensamentos, e certamente em seu coração passou por muitas aflições. Momentos, inclusive, em que o seu coração cogitou ter havido o Senhor esquecido dele. Percebam que esse tipo de sentimento, irmãos, de opróbrio, de abandono, de solidão, não é algo que está restrito somente aos ímpios, de modo nenhum. Certamente, muitos bons homens e até mesmo piedosos sofrem com esse tipo de sentimento, e por várias razões. Mas e por que sofrem assim? Depois da queda, quando o pecado entrou no mundo, todos nós ficamos sujeitos à solidão e, de certa forma, é inevitável que em algum momento das nossas vidas passemos por ela. Sendo assim, para que ela não nos assuste ou espante ou nos deixe paralisados de tristeza e dor, precisamos nos preparar para momentos solitários, para dias solitários, semanas, meses, talvez até anos. Afinal, a solidão chega, esse tipo de sentimento brota em nosso coração, queremos nós ou não, irmãos. E isso para todos nós, mais cedo ou mais tarde. No entanto, isso não quer dizer que tenhamos que sucumbir aos sentimentos que geralmente acompanham, como o medo, a ansiedade, a tristeza profunda. Sabe aquela sensação de inadequação? A raiva, a indignação, o sentimento de rejeição. Afetos esses que muitas vezes nos levam a sentir uma dor tão pungente, que assim como Davi, no Salmo 42, versículo 9, somos levados a dizer: ó Senhor, rocha minha, por que te olvidaste? Por que esqueceste de mim? Nossas vidas estão em constante atividade, irmãos.
Mudanças acontecem durante toda a nossa peregrinação aqui neste mundo. De fato, muitas coisas acontecem em nossas vidas, de formas, maneiras, locais e circunstâncias das mais diversas possíveis. Desfrutamos de momentos de grande bonança, de grande prosperidade, mas também desfrutamos de momentos de escassez, de muita dificuldade. Às vezes desfrutamos por uma fração tão pequena de uma dessas coisas e de uma outra tão grande que parece uma eternidade que não vai ter fim. São coisas, irmãos, são momentos, são situações, são pessoas que vêm e vão no vagalhão da nossa existência. E nesse vagalhão há relações que são rompidas e interrompidas, como também há relações que são estabelecidas e reestabelecidas, e isso por diversos motivos. Trabalho, emprego, mudança de cidade, de igreja. Mas certamente o mais doloroso é a interrupção ou o rompimento por causa da morte. Que sentimento fica a golpear o coração de um filho que perde sua mãe, que perde seu pai? Que sentimento martela a mente, o coração de um pai que precocemente se despede do seu filho ou de sua filha? Que sentimento acomete a uma esposa, a um marido que vê o seu cônjuge e a sua aliança ser interrompida pela morte? Quantas incertezas não abatem esses corações? Quão frágeis e abalados não ficam suas almas? Como não se sentiu Noé depois de ver todos os seres viventes perecerem em meio àquelas águas? Como não se sentiu Noé, um homem do campo, ao ver aquela terra tão bela, de onde ele tinha tanto prazer em cultivá-la, simplesmente desaparecer? De ver o mundo que conhecia mergulhar nas profundezas e ser completamente destruído. Como não se sentiu ele ao ver que aquela chuva não cessava, que ele dormia e acordava com aquele mesmo balanço, com aquele mesmo sobe e desce, com aquele mesmo barulho de raios, de trovões, de relâmpagos e de uma chuva que não parava um só segundo. De olhar ao horizonte e avistar apenas água. Meus irmãos, esse tipo de sentimento, acreditem, é algo bastante natural. E como nós já dissemos, acontece na vida de todos. E precisa acontecer. É necessário acontecer. E por duas razões. A primeira, para sabermos no que resulta o pecado, que resulta numa separação do homem com Deus, seu Criador, que resulta no rompimento de uma comunhão preciosa. E em segundo lugar, para sabermos que há um Deus que tem o controle de todas as coisas e que somente através dele podemos achar o verdadeiro consolo, a verdadeira força que necessitamos, o contentamento e a alegria para prosseguirmos com a vida que ele mesmo nos outorgou. E muitas vezes só conseguimos enxergá-lo no vale da vida. É quando nos sentimos só. É quando nos sentimos abandonados. O antinatural, no entanto, é ficar preso a essas coisas. É vivermos um luto eterno, uma solidão pecaminosa. Como assim, pastor? Solidão pecaminosa?
Uma solidão pecaminosa que nos priva de desfrutar daquilo que Deus nos concede para o alívio das nossas aflições e, principalmente, de negar ou negligenciar o consolo que nos traz contentamento na pessoa do Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Porque esses momentos servem nas nossas vidas para nos aproximar de Deus. Mas acabamos por nos prender nessas coisas. Por nos prender nisso e vivermos um luto eterno. Em negligenciar o chamado de Deus para nos achegarmos a Ele e reconhecermos quem Ele é e quem nós somos. Nos detendo com aquilo que se foi e não virá novamente. Porque vejam, irmãos, que grande ironia, não é mesmo? Nós temos muitos pais com muitos filhos aqui, que grande bênção. Mas já que a ação em Riste hoje aqui é lembrar, lembre-se, quando você tomou pela primeira vez seu primeiro filho em seus braços. Aquele foi um momento, irmãos, que não voltará mais. Não, ele não vai se repetir com o seu segundo filho, ele não vai se repetir no seu terceiro filho, ele não vai se repetir no seu quarto, quinto, sexto, 10º filho, não vai, porque aquele momento do primeiro nunca vai ser igual ao outro. Então não dá para querermos revivermos aquilo que passou. Porque a promessa de Deus não é trazer de volta o Éden para nós, mas trazer um lugar ainda melhor que o Éden. A promessa de Deus, irmãos, não é de trazer para nós um jardim. A promessa de Deus é de uma cidade celeste que desce dos céus, muito melhor que o jardim. Noé certamente passou por grandes aflições, por lembrar daqueles que pereceram, que não deram ouvidos ao Evangelho, que não se arrependeram de seus pecados, que não deram ouvidos à voz de Deus. Mas certamente ele achou o consolo que necessitava em Cristo Jesus, olhando para a frente. Solidão pecaminosa. E há muitos pecados que podem nos levar à solidão, irmãos. Você quer ver um exemplo disso? Eu vou dar um exemplo disso e um exemplo do contrário disso. A soberba de Elias o levou a achar que era o único em toda a terra que temia ao Senhor. Por não enxergar os demais em seu tempo, assim como enxergava a si próprio, ele se sentiu-se só, isolou-se numa caverna, embora o Senhor nunca o tivesse abandonado. E ele se queixa com o Senhor. E o que o Senhor diz a ele? Elias, há 7.000. Tu está se achando só, Elias? Há 7.000 em Israel que não dobraram seus joelhos a Baal. Vai e volta ao teu caminho. Quer ver o exemplo do contrário? O apóstolo Paulo, por causa de sua fidelidade ao Evangelho, assim como Elias, foi também duramente perseguido pelos inimigos de Deus. No entanto, Paulo não encerrou a si mesmo numa caverna, fugindo daqueles que o perseguiam. Antes, continuou a proclamar as boas novas do Evangelho a estes. A solidão de seu cárcere, entretanto, não o impediu de continuar a exercer seu ministério.
E ainda que muitos o tenham abandonado, que muitos o tenham traído e até mesmo difamado, no alto de sua aflição e solidão, pôde testemunhar o consolo que obteve do Altíssimo. Você quer ver? Abram suas Bíblias em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo 4, vejam aí, versículos 1 até o 18. 2 Timóteo 4. Prestem atenção, irmãos. Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas ficou comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois ele me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, mas o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essas são provavelmente as últimas palavras de um homem velho e doente, trêmulo por causa do frio. O solitário Paulo, após escrever essas palavras e enviar essa carta, provavelmente não chegou a contemplar mais a face de seu filho amado, nem ouvir a voz de seus amigos, nem mesmo de Lucas, que estava em Roma, seu companheiro em tantas missões. Naquele dia, na hora em que o Altíssimo havia determinado, a voz que ecoou naquele buraco, se alguém já viu onde Paulo ficava preso em Roma, era num subterrâneo. Um buraco onde se jogava o alimento para ele. Então a voz que ele ouviu naquele dia, que ecoou naquele buraco fétido, escuro e frio, foi a de seus algozes, clamando por seu nome.
Privatus Paulus, Paulus de Tarsis. No que ele responde: sou eu, Senhor. Eu estou aqui. E então o centurião mais uma vez diz: surgue, anda, habeamos. Paulo se levanta, ele é içado da prisão que se encontrava, conduzido ao local de sua execução, sozinho. Ao chegar ali, ele não escuta uma voz de consolo de um de seus amigos, nem tem o privilégio de avistá-los uma última vez. Tudo que ele escuta é a voz pronunciando a sua sentença. Ele é curvado no patíbulo e tem ali a sua cabeça cortada. Neste mundo sozinho, a última voz que ele ouviu foi a do centurião ordenando sua execução. Mas após isso, a voz que ele pôde ouvir, e dessa vez, irmãos, não apenas ouvir, mas ver, foi a daquele em que em nenhum momento, nas piores das circunstâncias, o deixou sequer um minuto sozinho. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A voz agora não era de condenação que ele passava a ouvir, mas de boas-vindas, dizendo: vinde, ó bendito de meu Pai, gozai das bênçãos eternais e descansai de todas as tuas aflições. Vinde, filho meu, aproxima-te do teu Senhor. Ao que Paulo deve ter respondido, como disse em uma de suas cartas aos Coríntios: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Meus irmãos, Cristo é o nosso consolo sempre presente. O nosso irmão mais velho, ontem, hoje e amanhã, ele não muda, ele não vai embora, ele não nos deixa. Ele é aquele que está à nossa frente, preparando o lugar para habitarmos. Assim como ele fez com Noé, fará ainda melhor para cada um de nós, pois não apenas nos conduz por sobre as águas, tempestuosas águas das aflições de nossas vidas, para um monte alto, mas nos conduz para uma cidade celeste. Cristo sabe o que nós temos passado, porque Ele é um homem de dores. Ele sente o que sentimos, Ele se alegra como nós nos alegramos e se entristece como nós nos entristecemos. E sendo Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Aquilo que de fato é necessidade, daquilo que de fato é egoísmo. Ele é fiel e por isso sabemos que nada do que passamos é mais do que podemos passar. E que ao final, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Logo, tudo o que precisamos fazer é o que Noé fez: confiar e crer naquele que é fiel e justo, cujas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor, Tua palavra proclamada aos nossos corações nos falou, Senhor Deus, acerca do que sentimos nos momentos de opróbrio que atravessamos em nossas vidas, dos juízos temporais, e que apesar, Senhor, do triste espetáculo que os nossos olhos contemplam, da destruição e da morte, causada pela rebeldia contra Ti, pelas ofensas contra Ti, que és um Deus justo e santo. Ao mesmo tempo, Tu nos consola por sabermos que estamos em Tuas mãos e que delas ninguém nos arrebatará. Nada poderá nos tirar de Teus braços.
Portanto, Senhor, dá-nos a fé e a sabedoria para vivermos em meio aos vários e variados sentimentos que temos em nosso coração, para que não venhamos a pecar contra Ti. Mas que em momentos assim, Senhor Deus, achemos a esperança e a paz que achou Noé. Em Cristo Jesus, assim nós te oramos. Amém.